questão 25, né, da sua provinha da UEG. Essa questão aqui que é uma questão tranquila, só que na minha opinião tem um errinho nessa questão. Deveria ter especificado uma coisa que não especificou. E isso poderia mudar a resolução do aluno e, consequentemente, a resposta final. Então, acho que, né, não deveria ser por tentativa e erro, e sim, né, especificado pela questão. Vamos lá. Um gás ideal, inicialmente temperatura de 300 Kelvin, a pressão de 100 kPa, contido num cilindro de 0,3 metros cúbicos, é comprimido por um pistão recebendo 2.000 joules de trabalho e perdendo 500 joules de calor para o ambiente. As variações da energia interna e da temperatura são, respectivamente, meus amores, é uma questão de gás ideal, tá? Nas questões de gás ideal, tem aquela expressão que resolve tudo, né? Para V Naruto, PV igual a nRT. E essa expressão que você está vendo aqui, a gente precisa entender qual é a constante que a prova informa para poder pensar quais unidades a gente deveria utilizar durante a resolução. Quando a gente vai lá para o final da prova, a gente tem umas constantes que a prova informa para a gente. E dentro das constantes informadas na prova, a gente tem a constante universal dos gases. A constante universal dos gases informada pela prova é de 8,3 Joule por mol Kelvin. Essa unidade, ela quer que você use tudo nas unidades padrão do sistema internacional. As unidades mais comuns de aparecerem, né? A gente tem uma outra constante também universal dos gases, não sei se vocês lembram dessa. A constante R igual a 0,082 atm, litro, mol, Kelvin. Essa constante aqui, ela quer que você use a pressão em atm, o volume em litro, e temperatura em Kelvin e molaridade em mol. Mas essa outra constante, que é a 8,3 Joule mol Kelvin, eu estou pensando justamente sobre a situação onde tudo tem que estar nas unidades padrão do sistema internacional. E como tudo tem que estar na unidade padrão, ele já forneceu aqui para a gente uma pressão, cuidado que ela está em quilopascais, então você deveria considerar em pascal, né? Importante. Metros cúbicos, já está aqui a outra informação que a gente precisa. E aí vamos lá calcular. Só que a gente tem um ponto, né? Uma parte da questão fala sobre temperatura, pressão, não sei o que mais, e a outra parte fala sobre energia. Conservação de energia dentro da termodinâmica a gente vai envolver com a primeira lei. Mas vamos resolver primeiro esse PV-NRT aqui e vamos ver se faz sentido para vocês. A pressão, segundo a questão, ela é de 100 kPa, que é a mesma coisa que 10 a quinta pascal, tá? 100, 10 ao quadrado, quilo, 10 a terceira, 10 a quinta, juntando os dois. O volume já está em metros cúbicos, a questão fala pra gente que é um volume de 0,3 metros cúbicos, 3 vezes 10 elevado a menos 1 metros cúbicos. É igual ao número de mols que eu não sei o número de mols, vezes o R. O R é quem? O R é a constante universal, que nós vamos considerar o que a prova colocou pra gente, que é a constante que vale 8,3, tá bom? Vezes a temperatura, e a temperatura nessa situação inicial é uma temperatura de 300 Kelvin. Então está aqui a temperatura de 300 Kelvin. E a gente vai achar o que aqui? A gente vai achar o número de mols que ele é aproximadamente igual a 12, tá? 12 mols. Vai dar 12,04, alguma coisinha. Para que serviu essa primeira aplicação? Para a gente achar o número de mols. Com isso, né, a gente também consegue ir agora pensar na primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica diz que quando um sistema ele perde ou ganha energia, ele pode mexer com duas características centrais do sistema. Ou ele mexe com a temperatura, ou ele mexe com o volume do sistema. Calor é igual a ΔU mais trabalho. É isso que quer dizer. Cada um desses caras aqui, cada termo da primeira lei da termodinâmica pode ser representado por positivo ou negativo. Como assim, prof? A gente pode ter um calor positivo e um calor negativo. Amores, o que significa eu falar que existe um calor positivo? Um calor positivo é porque está entrando energia no sistema. E se eu tivesse um calor negativo, prof? Calor negativo quer dizer que sai energia do sistema. Eu posso ter um ΔU positivo. O que significa um ΔU positivo? Um ΔU positivo quer dizer que a temperatura do sistema aumenta. Temperatura aumenta. E se eu tivesse um ΔU negativo, prof, o que isso significaria? ΔU negativo quer dizer que a temperatura diminui. Então a temperatura diminui. E outra convenção de sinais que nós temos é sobre o trabalho. Assim como o ΔU, assim como o calor, nós podemos ter um trabalho positivo ou negativo. O que é um trabalho positivo, amores? Trabalho positivo quer dizer pra gente que o volume aumenta. Então o volume, ele aumenta. E o que é um trabalho negativo? O trabalho negativo quer dizer que o volume diminui. Então tá aí, ó. Volume diminui. Aí olha só o texto, como é que ele comenta com a gente, ó. Um gás que tem uma temperatura, tem uma pressão, está no cilindro de 0,3 metros cúbicos, ele é comprimido por um pistão. Comprimido, o volume está aumentando ou está diminuindo?
Diminuindo. E se o volume diminui, o trabalho é positivo ou negativo? Negativo. Aí eu já sei que o trabalho de 2.000 joules que ele informa para mim no texto, ele é um trabalho de menos 2.000 joules. Tá ali o trabalho. O ΔU eu não sabo. Só você não sabo? Não sabo, a gente não sabe, a gente quer descobrir isso daí. E ele fala que ele perde 500 joules de calor. Se ele perde 500 joules, é menos 500 que eu vou colocar aqui. Percebe por que os sinais ficaram negativos? Porque perder calor é negativo e comprimir, diminuir volume é ter um trabalho negativo também. Ou CG, no bom português, ΔU é igual a mais 1.500 joules. Então o que está acontecendo? Ele comprimiu o gás. Quando ele comprimiu o gás, ele diminuiu o volume. Quando ele diminuiu o volume, ele realizou um trabalho negativo. Ao comprimir, ele também disse que o sistema perdeu uma certa quantidade de energia via calor. E o ΔU que sobrou foi um ΔU positivo. E esse ΔU positivo que sobrou foi um ΔU de 1.500 joules positivos. Quer dizer que a temperatura aumentou ou diminuiu? Aumentou. E como é que eu vou descobrir agora qual foi a variação de temperatura que o sistema teve? Aqui está o erro da questão. Porque apesar de ser um gás ideal, eu não sei se esse gás ideal ele é monoatômico ou diatômico. Mas eu vou considerar monoatômico para resolver a questão. Sendo esse gás aqui um gás monoatômico, pela teoria cinética dos gases, a variação da energia interna ela é apenas função da variação da temperatura. Quer dizer, em outras palavras, que, considerando o gás monoatômico, a gente descobriu pelas contas que a variação de energia interna foi 1.500. Isso daqui vai ser igual a 3 meios de N, vou arredondar isso aqui para 12, vezes R, que é 8,3, vezes o ΔT. Quando você resolve essa conta aqui usando os valores, fazendo na calculadora, você vai ver que vai dar bonitinho, tá? Você vai encontrar exatamente igual a 10. 10 foi a variação. Só que a gente está usando a temperatura em Kelvin, então a variação foi de 10 Kelvin. Lembra que variações em Celsius e Kelvin são as mesmas, porque as duas escalas têm o mesmo tamanho. Então a gente descobre que a variação de temperatura foi de 10 Kelvin e essa foi a pergunta da questão. Ele quer saber qual foi a variação da energia interna e a variação da temperatura. Ele poderia ter mudado a resposta, viu? Qual foi a variação da energia interna e qual foi a temperatura final, seria o outro gabarito. Como ele só pediu as variações, a gente vai marcar a letra C, porque a variação da energia interna é 1.500 joules e a variação da temperatura foi de 10 Kelvin. Mas essa questão deveria ter especificado no texto que o gás ele é monoatômico. Fechou? Bora para a próxima.